Boa noite, pessoal. Boa noite, muito boa noite. Hoje a gente está aqui com a Michele. A Michele é mestre em administração, tá? Professora. Há muito tempo ela está lecionando aí sobre administração e resolvi trazê-la porque por duas razões, né? A gente fala tanto de coisas técnicas, tal, né? Fala de coisas que envolvem muito a nossa área de rastreamento, mas de vez em quando eu tenho trazido algumas coisas relativas à administração de uma empresa, né? Por quê? Trouxe marketing já, né? Trouxe vendas, né? Que também faz parte do escopo lá do pessoal mais do background e tal. E porque a administração é importante. Se você quer ser uma empresa grande, se você quer crescer, você precisa conhecer a gestão de processos. Você precisa. Tem ferramentas muito importantes nessa gestão de processos que são praticamente obrigatórias em qualquer empresa maior, né? Por exemplo, Sascar, quando eu trabalhava lá, adotou ISO 9000 e automaticamente veio aquela tonelada de ferramentas junto, né? Há pouco tempo atrás, né, entre aspas, pouco tempo, né, tem a questão da 245, né, que o governo criou uma lei para que todos os veículos fossem rastreados, né? Então era obrigatório as empresas terem a ISO 9000, e a ISO 9000 contempla justamente algumas ferramentas que a gente vai falar hoje aqui, né? Não significa que, eu preciso de conhecer essas ferramentas obrigatoriamente se eu for só para ter a ISO 9000? Não. Você precisa conhecer ferramentas e conhecer uma boa gestão se você quiser crescer a sua empresa. Isso é fundamental. Né, Michele? É isso aí, Juliano. Juliano, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Muito obrigada pelo convite e espero hoje contribuir um pouquinho aí com o meu conhecimento, conforme o Juliano falou, né? Eu sou formada em administração, tenho mestrado em administração com ênfase em inovação e competitividade, e a área de gestão de processos ela é muito importante para você ter o controle das ocorrências, né, dos acontecimentos dentro de uma organização. Muitas vezes a gente acha que tudo está indo bem, ou às vezes acontece determinado problema que traz um incômodo e a gente nunca consegue resolver, mas quando a gente né, fica se desgastando com pequenos problemas e a gente existe um arcabouço de ferramentas tão simples, tão úteis, que pode resolver os nossos problemas do dia a dia e alavancar os negócios, né? Garantir aí um lugar nesse mercado tão competitivo. É um prazer, Juliano, muito obrigada, viu? E vamos que vamos. Vamos que vamos, né? E tem uma outra coisa, né? A Michele, ela ela integra, né, uma equipe aí que está trabalhando a favor da gente aqui, né? Ela vai trazer uma novidade também, eu acho que você tem que falar um pouquinho dessa novidade, que é uma pós-graduação voltada à área de rastreamento, né? Isso é importante para aumentar a empregabilidade das pessoas, é importante para trazer conhecimento, para você ajudar a crescer a sua empresa, é importante em relação a muitas coisas, né? Fala um pouquinho, Michele, do que trabalhando a favor da gente para trazer para nós. Ela vai trazer uma novidade também. Eu acho que você tem que falar um pouquinho dessa novidade, que é uma pós-graduação voltada à área de rastreamento, né? Isso é importante para aumentar a empregabilidade das pessoas, é importante para trazer conhecimento, para você ajudar a crescer a sua empresa. É importante em relação a muitas coisas, né? Com ênfase Fala um em pouquinho, Michele, rastreamento. do que trabalhando a favor da gente para trazer para nós. Ela vai trazer uma novidade também. Eu acho que você tem que falar um pouquinho dessa novidade, que é uma pós-graduação voltada à área de rastreamento, né? Isso é importante para aumentar a empregabilidade das pessoas, é importante para trazer conhecimento, para você ajudar a crescer a sua empresa, é importante em relação a muitas coisas, né? Formato virtual de ensino à distância, dentro dos parâmetros do MEC, né, que isso é muito importante, com professores assim super top, com renome no mercado, e por se tratar de uma especialização nessa área, né, do rastreamento, diferenciada no sentido assim de aliar a teoria com a prática, né, onde vão ter cases de sucesso, onde vai ter uma estrutura que a gente vai poder contemplar todas essas demandas que têm surgido nessa área, que é um mercado que está em expansão, mas a gente ainda percebe
muita carência em relação a algumas informações. Então, seria algo bem especializado para atender às necessidades desse público. Então, essa parceria aí com a Renata Vieira tende a trazer aí excelentes novidades aí para todos vocês. Ah, que legal, hein? Parabéns aí, é uma iniciativa muito importante, eu acho, né? Como eu falo para todo mundo, né? Eu sempre procuro informar as pessoas, né? Isso aqui que está acontecendo hoje aqui, na verdade, era um sonho meu, né? De propagar informação, né? Dentro desse contexto aqui, não há nenhum ganho financeiro para mim, a não ser o prazer que é enorme de trazer as pessoas para falarem um pouquinho da área que eu tanto gosto, né? E, ó, tem muitas pessoas aqui falando uma coisa bem interessante, ó, Cláudio Ferracini, o Gabriel, estão parabenizando você pelo Dia do Professor, que é hoje, né? Parabéns, né? Parabéns a você, né? E veio trazer conhecimento para nós aqui, né? Muito obrigada, gente. Obrigada, Juliano. Assim, é uma profissão muito bacana, eu gosto muito dessa profissão porque ela traz um retorno imediato. A gente percebe, sim, que o conhecimento, ele muda a vida das pessoas. Às vezes a gente não tem as oportunidades que a gente sonha, né? Mas por meio do conhecimento a gente consegue alcançar muitas coisas. E a informação, o conhecimento, ele transforma a vida das pessoas, ele empodera as pessoas, ele facilita as nossas vidas. E é muito bom esse papel que você faz nessas lives de disseminar o conhecimento, a informação. Eu acho, assim, acho muito gostoso também ser professora. Muito obrigada. É gostoso, né? É gostoso É, passar o conhecimento, né? é. Se tem uma coisa, se tem um belo presente que você pode dar para uma pessoa, é o teu conhecimento. Passar, transmitir essa bagagem que você carrega na vida, né? Eu ainda vou escrever um livro um dia sobre alguma coisa, né? Mas vamos lá. Então, eu sempre faço uma pergunta, né, do tema, né? Eu sempre cito o tema nessa pergunta, né? E eu queria que você falasse para a gente, né, o que é gestão, mas eu vou complementar essa pergunta. O que é uma boa gestão? Porque gestão, às vezes a gente pensa que está fazendo uma gestão, mas o que é uma boa gestão? Fala para a gente. Pois é, Juliano, muitas vezes a gente acha que o fato da gente ser dono de um negócio e ser líder, estar liderando, eu sei da área financeira, eu sei como é que está a minha área financeira, eu né, conheço aí os meus funcionários. A gente tem que fazer gestão é você saber o que você vende, somente, né, saber o que você vende, você ter aquela noção assim de que eu sou gerente, né? Fazer gestão é ser gerente, é coordenar. E, na verdade, né, existe uma diferença entre você fazer uma gestão e fazer uma boa gestão. Uma boa gestão, ela é bem mais ampla. A gente pode falar assim que uma boa gestão, ela tem o foco no resultado do negócio. E eu posso fazer uma diferença assim, olha, uma boa gestão é aquela que envolve mais comprometimento de acordo com alguns parâmetros, que seria, né, que a gente aprende isso muito em administração. É a questão de, uma boa gestão é você planejar, organizar, comandar e controlar. E muitas vezes as pessoas elas ficam só no comandar. Acho que é só liderar, né? Não, liderar, faz isso, faz aquilo, mas não entende qual que é o seu negócio, não consegue focar, não entende dos seus processos, não entende de uma realidade ali organizacional. A gente sabe que uma empresa é algo muito complexo, muito dinâmico, né? Que envolve ali pessoas, produtos e serviços, e todo mundo, né, quer ser líder no mercado ou quer alcançar resultados. Então, a boa gestão é aquela que envolve você planejar. Você tem que ter planejamento, você tem que conhecer o seu negócio, não é somente liderar, mas tem que organizar e também tem que controlar, ou seja, você tem que ter um entendimento. Será que hoje você, como um bom gestor da sua empresa, você consegue listar todos os problemas que ela tem passado? E ainda mais, você consegue resolver esses problemas? Ou tem certos probleminhas que ficam ali trazendo aqueles transtornos no dia a dia? Como que é essa realidade? Aí, nesse aspecto, entra, né, a questão da gestão de processos. Ah, muito bacana, hein? Pessoal, pessoal que está aí no chat e tal, dá um clique no joinha aí hoje para a professora, não para mim, tá?
para a professora aqui. Hoje é dia do professor, a gente tem que vangloriar essas pessoas que trazem conhecimento para nós, né? Então, Michele, mas tem um outro aspecto da gestão, que a gente precisa entender melhor, dentro de uma empresa, né? Que eu queria que você explicasse também para a gente nivelar os conhecimentos aqui, né? Eu queria que você falasse exatamente o que está escrito, respondesse essa pergunta do slide aqui. O que são processos, né? Explica para nós o que são processos aí em algumas palavras. Vou explicar assim. Primeiro, deixa eu só fazer uma contextualização em relação à importância do entendimento do que é um processo. Porque o que a gente tem que... Muitas vezes, uma organização, ela é concebida, né? Geralmente ela é pequena no seu início, no seu estágio inicial. Ela é pequena, ela é de uma estrutura... E no início a gente tem controle de todos os eventos que acontecem dentro dela. Só que com o passar do tempo, ela vai crescendo, ela vai se expandindo, é necessário contratar mais pessoas, é necessário diversificar os seus produtos. E o que acontece é que, às vezes, a gente não consegue ter essa compreensão dessa evolução organizacional, em que, da mesma forma que a empresa cresce, os processos também eles precisam ser revisados. Ele não você manter que o processo está só adiantando, né? O processo está relacionado às operações que ocorrem dentro da organização, a rotina do dia a dia, os métodos que são aplicados. E é como se a gente estivesse construindo uma casa. Hoje eu tenho uma casa de 1 andar, numa estrutura muito simples. E de repente eu começo a crescer. Eu quero construir o 2º, o 3º andar. E aí eu me esqueço da estrutura. Ou seja, né, o que acontece? A organização ela cresce, mas os métodos continuam o mesmo. Será que essa organização consegue sobreviver? Será que ela consegue atender essas novas exigências do mercado? E aí surgem os problemas e a gente acaba perdendo o controle. Então, é necessário que, à medida que os negócios vão evoluindo, que os processos sejam revisados também. E o que é um processo? Processo é um conjunto de atividades em sequência. Essas atividades estão relacionadas a todas as operações que ocorrem dentro dela. E essas atividades elas ocorrem entre os departamentos, entre pessoas. Então, a gente pode imaginar que uma empresa ela executa diversos tipos de operações, como, por exemplo, processo de atender o cliente é um processo. É um processo que pode ser processo de atendimento ao cliente, ou pode ser um processo de venda de um produto, ou de atendimento, né, reclamação de cliente, ou a instalação de um equipamento. Então, são alguns exemplos de processos. E esses processos, eles precisam ser revisados sempre. Eles precisam ser estudados, eles precisam ser compreendidos, para a gente ter o controle da organização. Às vezes a gente tem aquela noção de que eu entendo todas as operações da minha empresa. Mas eu pergunto para você, então me fala, né, por que esse problema ainda continua? De qual departamento vem esse problema? O que ocorre é que muitas vezes quando a gente está liderando, né, a gente está no comando de uma organização, a gente toma muitas decisões baseadas no bom senso, no que a gente vê, no que a gente acha. Então, quando surge um problema, a gente já quer tomar, né, uma atitude e já é taxativa, que é a solução. Só que quando a gente começa a trabalhar numa gestão voltada para processos, quer dizer que a gente vai avaliar aquele processo, a gente vai identificar um gargalo, a gente vai identificar em que etapa daquele processo ali tem o problema, o que precisa ser revisado, o que precisa ser ajustado, uma vez que as organizações elas precisam de processos cada vez mais rápidos, né, mais ágeis, sem chances de ter falhas, né, de terem falhas. Então, é muito importante ter esse entendimento que a gestão de processos ela vem para contribuir para o controle da organização. Eu tenho controle da minha gestão. Realmente eu sei qual departamento precisa ser trabalhado, qual departamento está ok. É você ter controle do seu negócio. Ela tem essa importância. E tem um efeito colateral. Eu já trabalhei em empresas que tiveram uma gestão muito forte em cima de processos, gestão, tanto que 3 empresas que eu trabalhei,
que alçaram a esses processos gestionados fortemente, elas acabaram tirando ISO 9000, tal, essas coisas, né? E fora esse contexto da empresa melhorar a eficiência, automaticamente o cliente fica mais satisfeito, porque você erra menos, né? Tem um efeito colateral que eu sempre reparei nas 3 empresas que eu trabalhei, que é o prazer de você trabalhar numa empresa onde você olha e está tudo ajustado, todas as engrenagens estão rodando ali, bonitinhas ali, e você olha para aquele mar de engrenagem e fala assim, nossa, se acontecer alguma coisa aqui, se alguma engrenagem quebrar um dentinho aqui, eu vou saber o que está acontecendo. Eu vou saber e eu vou saber como corrigir. E às vezes o cliente nem percebe. Então, eu acho que se a empresa quer realmente crescer, ela tem que adotar obrigatoriamente gestão pesada em cima desses processos. Conhecer os processos, saber aonde estão seus pontos fracos, seus pontos fortes. A gente vai falar sobre tudo isso, eu acho, né? Vamos falar, né? Vamos falar assim. E Juliano, as empresas que dão ênfase, né, ao estudo dos processos que ela detém, elas só têm a ganhar em eficiência operacional, em organização, em controle. Fica mais fácil de você operar. Então, é aquela tranquilidade, né? Que eu sei que os meus processos são padronizados. Pode chegar um funcionário novo que ele vai ler um procedimento e ele vai executar conforme o que está ali naquele procedimento operacional, né? Às vezes chama um formulário de POP, né? Dado um exemplo. Então, a gente não fica refém de uma pessoa só, né? Às vezes o funcionário se desligou, ele era muito bom, se desligou da empresa e aí agora não tem ninguém para substituir. Mas por que não tem ninguém para substituir? Se fosse numa gestão de processos, teria, né, estaria tudo padronizado, organizado, né, já teria acontecido um planejamento e uma operacionalização ali de todos os processos mais efetiva para garantir essa tranquilidade. Existem muitas ferramentas nesse contexto que auxiliam a gente. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas gestão de processos é um tema, assim, dentro da administração, é longe daqui. Não, na verdade, toda organização, qualquer tipo de negócio, seja sendo pequeno ou grande, é necessário fazer uma gestão de processos para você ter o controle de todas as operações e para permitir você identificar quais são as causas dos problemas, para não ter, né, essas nuances aí de tomar decisões para resolver problemas de forma intuitiva. Mas, na verdade, eu vou resolver os problemas de forma fundamentada, né? Eu vou identificar a causa raiz desses problemas e vou combater. E parece que é uma coisa chata, né? Porque teve uma gestão que eu participei que muitos funcionários assim estavam acostumados com aquela rotina de sempre, né, tal, né? E você quando muda o processo, você insere um controle mais pesado em cima do processo, o funcionário reclama, não quer fazer às vezes algumas situações, tal. E acontece que eu explicava para o funcionário assim que é exatamente isso. Você vai resolver esse problema essa vez, somente essa vez. Esse problema não vai ser um problema recorrente e você vai parar de apagar incêndio. Né? São coisas que acontecem dentro dessa situação de você adotar um controle pesado de processos, é isso mesmo. Você para de apagar incêndio. Isso é outra característica muito interessante dentro de uma empresa, né? Dentro de uma empresa que faz isso. Né? O Luiz Sérgio Pinto Ribeiro, ele fez uma observação bem interessante aqui. Ó. Ele falou assim, ó, empresa sem processo nunca dá certo, pode até dar por um tempo, mas a longo prazo não funciona. Eu acho que é por aí mesmo, né? Você vê a quantidade de empresas que passam, abrem, passam 2 anos, 3 anos e se fecham, né? Por quê? Porque a pessoa não acertou a casa ali, não acertou o processo e tal. Às vezes nem utilizar todas as ferramentas, mas utilizar uma ferramenta, 2, né? Pode ser de grande valia para ele, não é, Michele? Exatamente isso, o negócio ele não se sustenta, né? Conforme aí o nosso colega disse no chat. O negócio amplia, mas ele não se sustenta. Aí pode acabar acontecendo essa situação, né? Da empresa falir, perder muitos clientes. E é exatamente essa questão, né? Se tem processos, não vai ter essa questão de ficar apagando incêndio, né? Usando aí a improvisação.
Ou seja, né, o que se utiliza são métodos no lugar da improvisação, o que traz mais, né, que traz mais tranquilidade e um controle desses eventos. Muito bem colocado. Michele, bom, é o seguinte, vamos partir logo para uma parte prática, né? O pessoal aqui, a gente está muito de lenga-lenga, falando muito, tal, né? Contando vantagem em cima do que é processo, né? Controle de processo, gestão de processo. E o pessoal aí não tem muita paciência, não. Eles querem aprender o negócio na prática, né? Que é a prática. Então, eu acho que o próximo slide aqui é o que a gente tem que tocar, né? Como pôr uma boa gestão, eu disse, em prática na minha empresa, né? Isso é importante, não é só na sua empresa, né? Na empresa do seu patrão, né? Ajudar a empresa a crescer, a aumentar a sua empregabilidade. Se você conhece processo, se você conhece gestão de processo, você torna mais empregável se você for empregado, entendeu? Tudo é vantagem em relação a esse conhecimento adquirido, né? É muito importante que você conheça um pouco dessas ferramentas. Daqui a pouco você cai numa empresa que tem um controle de gestão mais pesado, tal, e você já está com um certo gabarito aí pronto para atender a expectativa do seu patrão ou atender a expectativa dos seus sonhos de criar uma empresa melhor para você, né? Vamos falar um pouquinho? Ô, Juliano, realmente assim, é fundamental essa questão de você ter essa liberdade dentro da empresa, né? Eu aprendi algo novo e eu quero cooperar no meu ambiente de trabalho. E fazer gestão de processos é muito simples. E assim, tem essa simplicidade que, às vezes, as pessoas dentro da organização nunca ouviram falar, por essa questão, né, de terem, né, um comportamento padronizado, né, de improviso, e de repente alguém, né, que recebeu essa informação chega lá na empresa e pode realmente chegar lá no chefe e dar essa sugestão: olha, por que a gente não muda isso aqui? Ah, agora eu já consigo resolver esse problema aqui, vamos implantar essa ferramenta. Para implantar a gestão de processos é muito fácil, é muito. Por onde que a gente pode começar? Geralmente, a gente pode implementar, né, gestão de processos em todos os departamentos, ou então nos departamentos mais críticos. O que, assim, geralmente, quando, né, há essa novidade aí, dessa implementação, a gente vai começar pela parte mais crítica do negócio, aquela que tem grandes ocorrências de problemas. E, na verdade, por onde que eu começo, né? Eu começo estudando todas as operações, detalhando, descrevendo todas as operações que ocorrem na minha organização. Eu vou começar por departamentos, né? Dentro daqueles departamentos. Eu posso, dentro de um determinado departamento, por exemplo, eu vou chamar aqueles funcionários e a gente vai começar a descrever o passo a passo das atividades mais importantes, das atividades chaves. E aí, então, começando a detalhar essas operações, eu vou utilizar algumas ferramentas que vão me proporcionar uma visualização dessas tarefas. Né? Uma vez que eu falo que o processo é um conjunto de atividades em sequência, né? Essas atividades estão relacionadas às tarefas, e essas tarefas elas têm início, meio e fim. Essas tarefas, dentro dessas tarefas, podem acontecer, ser evidentes a partir do momento que a gente estuda. A gente pode evidenciar alguns gargalos, como, por exemplo, um tempo muito grande de espera, ou um acúmulo de tarefas, né? A gente pode evidenciar alguns problemas a partir do momento que a gente estuda essas operações. A necessidade de estar digitalizando determinada tarefa, né, determinada etapa desse processo. Então, nesse momento, a gente percebe que é importante você descrever as operações mais importantes. Mas é claro, você não vai descrever como se fosse um texto. Existe, né, algumas ferramentas que são muito práticas em forma, né, de desenhos aí, visuais, que eu vou mostrar para vocês hoje, que dá uma visão clara do que as pessoas fazem. E, em cima disso aí, te auxilia a tomar algumas decisões, em revisar aquelas tarefas, né? A forma como aquela tarefa é realizada. Aí tem essa facilidade. Ah, legal. Ó, o Cláudio Felipe Souza ele fez um comentário aqui. E quando os processos engessam o desenvolvimento da empresa? Acontece muito quando o gestor não deixa os funcionários terem autonomia, né? Mas a gestão de processo é justamente isso, viu, Cláudio? Eu participei, eu até estou tomando aqui a teacher, aqui, a palavra da teacher, mas eu participei justamente
de algumas implantações de ISO 9000 nas empresas que eu fui empregado ou que eu fui sócio, e justamente houve um desemperramento da empresa, né? Porque muita coisa caiu na mão do funcionário. Ele passou a ter mais autonomia, né? Agora, se o gestor não deixa o funcionário ter autonomia, nossa, é lamentável, né? Eu acho que as pessoas dar autonomia para as pessoas só faz com que a empresa melhore, cresça mais, né? Mas, Não é, Michele? Juliano, eu também penso, sim, que se ocorre essa situação, o processo ele precisa ser revisado, ele precisa ser redesenhado. Alguma coisa não está encaixando aí, ou nesse momento desse processo, você utilizar alguns tipos de ferramentas, que essas ferramentas evidenciam a postura desse gestor de ser centralizado, porque a proposta não é essa, a proposta é descentralizar, a proposta é trabalhar numa atuação mais de responsabilidade compartilhada, uma vez que o funcionário ele vai participar na construção desse processo. Então, talvez né, o uso de alguma outra ferramenta traria a evidência disso para esse gestor, né, mudar essa postura, porque, na verdade, a ideia é essa engessar. Na verdade, é trazer flexibilidade de forma que, se acontece alguma inovação, alguma demanda, aquele processo é revisado. É verdade. Cláudio, é o seguinte, eu já trabalhei numa empresa que tinha um presidente dessa empresa, um cara extremamente centralizador, extremamente. E isso fez com que a empresa criasse algumas situações muito horríveis ali dentro da empresa, né? Era uma situação até meio pesada, né? Eu acho horrível a centralização dentro de uma pessoa só, acaba virando uma empresa de um homem só, né? E isso é muito ruim, né? Eu não gosto muito, não. Eu gosto de que as pessoas executem bastante serviço, tal, e dominem o serviço, tenham confiança no que vão praticar, vão fazer, né? Isso que é importante, né? E a disseminação de informação, como hoje, como a gestão de processo dentro de uma empresa também, é muito importante, porque daí cada um tem a ideia do papel que está fazendo ali, né? Botar os atores nas devidas posições, né? Eu acho que é importantíssimo isso, né? Gestão de processos é isso, dar nome aos bois e dar aos atores, cada um ao seu papel, né? Hoje tem se falado tanto naquela questão sobre trabalhar com propósito, não sei se você já ouviu falar, Juliano, que as pessoas elas estão em busca de um propósito dentro da organização. Eu quero trabalhar por propósito. Nessa nova geração, a geração Y, não trabalha, né, só focando no dinheiro, mas ela quer encontrar um sentido no que ela faz. E a gestão de processos, ela mostra, né, aquele propósito, aquela noção de que eu tenho importância dentro do meu cargo, eu sei o que eu faço, eu sei das minhas responsabilidades e eu consigo vislumbrar os desdobramentos das minhas funções, das minhas tarefas em relação às próximas atividades. Então, eu entendo por que eu estou fazendo e para onde que vai aquela tarefa. E isso tem uma importância uma contribuição muito grande nessa questão dessa noção do propósito. E agora, só fazendo uma colocação, você falando dessa questão de gestão centralizadora, é muito comum no início de uma organização, se a gente é dono, né, empreendedor, a gente não quer largar o osso, né? A gente gosta daquela empresa, a gente criou ela, só Deus sabe o tanto que a pessoa suou para conceber ali aquele negócio. É natural todos terem uma postura assim centralizadora no início. Só que o que acontece é que a própria pessoa, quando ela começa a ser muito centralizadora, ela vai ficar muito estressada, ela vai ficar sobrecarregada com muitas tarefas, não é? E o que vai acontecer é que as decisões vão ser mais lentas, né, muito demoradas. Então, assim, a gente até entende esse lado aí de que não quer largar o osso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que compreender que, se a pessoa continuar sendo centralizadora, ela pode ser futuramente, né, e, às vezes, inibir o crescimento organizacional, que é essa questão de tem que, né, desenvolver a confiança, e os processos, eles amarram as pessoas, eles é como se fosse assim, com pequenos contrastes de responsabilidade, então não tem como sair fora do processo, eu posso confiar, eu posso aprender a descentralizar, porque aquela pessoa, meu funcionário, ele está vinculado a um processo, e se acontece alguma situação negativa, eu consigo perceber isso. Bacana.
E essas ferramentas aí que você ficou de apresentar para nós aí, eu quero aprender, hein? Vamos lá? Pois é. Pode compartilhar? Pode, fica à vontade. Nós já falamos aí meia hora e não apresentou, né? Fica nesse Os enrolando o temas, povo né? aí, ó. O povo tá ficando nervoso. Pois é. Gente, eu trouxe aqui para vocês. Ô, Michele, Diga. dá uma mexidinha no seu plug aí, eu acho que tá com um pouco de mau contato nesse fone aí seu. Ah, tá. Ele tá dando uns cliques aí. Alô, alô? E agora? Tá tranquilo? Tá um pouquinho mais baixo, mas tá bom. Vai, acho que dá para ouvir, né? O pessoal tá ouvindo? Fala aí, pessoal, se vocês estão ouvindo bem. Se você quiser, eu posso tirar também eu posso tirar aqui do fone e deixar eles no normal. Você quer? Pode ser, vamos tentar. Vamos tentar? Aqui, ó. Aqui tá fazendo silêncio, tá tranquilo? Tá dando para me escutar bem? Agora tá melhor. Vamos lá? Então, tá bom. Vamos lá. Eu compartilhei a tela. Vocês estão vendo? Você tá vendo? Sim. Ah, tá. Beleza. Gente, eu trouxe para vocês aqui algumas ferramentas, e inclusive depois, né, meu contato já foi passado aí para vocês, depois se vocês quiserem esses slides, eu vou compartilhar com vocês, tá? E também a última parte também, eu tirei foi do Excel, que é de uma planilha automática, quem quiser também, só entrar em contato comigo ou então com a Renata Vieira, que eu compartilho com vocês. Eu fiz um apanhado de algumas ferramentas muito simples, que elas podem te auxiliar na resolução de alguns problemas que são recorrentes na organização, na empresa de vocês, e às vezes está tendo muitas, né, não resolve de jeito nenhum, vamos tentar identificar as causas desse problema. E aí eu vou mostrar para vocês. A primeira se chama Workflow, que está relacionada a essa revisão dos processos que vocês vão fazer. Se a minha empresa não tem processo, eu vou começar a estudar quais são as operações mais importantes, as operações vamos começar pelas mais críticas do meu negócio. A instalação de um rastreador, ou num processo de contratação de um funcionário, ou no pós-venda, né, ou na execução de atendimento ao cliente em função de uma demanda. Então, eu posso pegar essas atividades mais importantes, e aí eu vou descrever como ocorrem essas atividades passo a passo. Descrevendo essas atividades, eu posso utilizar um workflow. Workflow, gente, é um fluxo de atividade, fluxo de trabalho. É a mesma coisa também de fluxograma. Então, eu vou pegar, né, a partir do momento que eu descrevi aquele processo de atendimento ao cliente, processo de instalação, por exemplo, eu vou colocar palavras-chave dentro de uma espécie de um diagrama. Só que esse diagrama, né, que chama-se workflow, ele vai respeitar algumas simbologias. Você pode começar de início colocando dentro de quadrados mesmo, mas à medida que depois você estuda, é muito fácil, você pode depois pesquisar na internet como que constrói, é muito simples, para você ter um entendimento do que significa cada figura, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu peguei, então, o processo, eu descrevi ele, agora eu vou colocar ele por etapas, como ele ocorre, desde o início até o fim. Existe, né, uma classificação em que eu vou respeitar a questão da simbologia, como, por exemplo, esse é o símbolo de início, esse é um símbolo de uma operação, esse é um símbolo de um ponto de decisão. Então, no meio de um processo, vai acontecer um momento que eu vou tomar uma decisão. Ou eu vou seguir em frente, ou eu vou retornar. Vamos imaginar que eu sigo em frente. Então, ali eu coloco outra etapa daquele processo, e aí, então, se aquele processo, ele tiver uma parada, eu vou sinalizar que ele teve uma parada. Se ele tiver um acúmulo de tarefas, eu vou sinalizar também. Se aquele processo, a próxima etapa daquele processo é documentar, ele vai ser documentado, arquivado, enfim, existe uma série de simbologias que você colocar a etapa daquela operação lá dentro, né, desse diagrama, que já vai te identificar, vai identificar ali, você vai conseguir localizar o problema. Então, é como se fosse assim, as suas operações descritas de forma visual.
tá? Como se fosse um fluxo, meu fluxo de operação. E é muito interessante a questão do workflow, porque vamos imaginar a minha tarefa tão importante aqui dentro da minha organização, que se eu faltar, o setor para. Ah, mas espera aí, vamos parar com isso? Vamos desenhar esses processos em fluxograma? Desenhando ele no fluxograma, né? Eu posso tanto deixar ele no arquivo digital, ou posso deixar ele imprimir, colocar numa pasta, que se a Michelle faltar, alguém consegue executar a atividade dela seguindo os passo a passo dessas operações por meio do workflow. Eu trouxe aqui também um exemplo, assim, na prática, só para vocês, tá em inglês, mas ele é bem simplesinho, só para entender, que eu disse para vocês, né, que é assim, a gente coloca a etapa de cada operação dentro dos quadrados, né, desses quadrados, respeitando a simbologia. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de um workflow que está querendo validar um formulário. Então, vai ser feito aqui, ó. Foi então feito o pedido, né? Foi executado esse formulário. Esse formulário foi enviado para aprovação. E aí, a próxima etapa foi o quê? Se esse formulário foi aprovado ou não. Olha, esse formulário, ele foi aprovado ao ponto de decisão. Sim. Se ele foi aprovado, então aqui o formulário é aprovado, então esse formulário vai ser colocado no calendário, né? E então é disponibilizado, enfim. Ou pode acontecer outra situação dentro desse workflow, que é o seguinte: o formulário vai ser criado, vai ser enviado para aprovação, ele não foi aprovado, então vamos redirecionar. E aí, fim. Então, é só um exemplo mesmo, e que, olha que interessante, né? Ao lado desses quadrados, eu posso colocar também dessas figuras, né? Eu posso colocar o que vai acontecer, se é por e-mail, se é físico, se vai ser numa estrutura de PDF. Então, eu posso aproveitar bastante. Ao invés, né, de escrever grandes textos, eu posso representar a minha tarefa por meio dessa simbologia, o que torna muito simples. E olha que legal, eu trouxe também outro exemplo para vocês, que eu não vou ler o processo, tá? Mas só para mostrar para vocês que a partir do momento que eu faço um workflow, né, um fluxograma das operações, que eu posso fazer tanto de uma operação grande quanto de pequena, né? Posso fazer da tarefa da Michelle, quando eu posso fazer do ciclo todo, do ciclo que envolve diversos tipos de pessoas, né? Um ciclo de atendimento a um evento, por exemplo. Então, eu posso colocar ele também, descrever ele todo dentro dessa simbologia. E o legal é que você pode colocar nessas raias. O que é raias, né? Dentro de gestão de processos, significa essas partes aqui, em que algumas partes, eu identifico que algumas partes do fluxo estão relacionadas a outras pessoas, tá vendo? Então, eu estou como se fosse assim, essas etapas aqui, né? A etapa começa com o aluno, vai para a secretaria, vai com o professor, mas depois ela volta no aluno de novo. Então, eu consigo identificar essa questão, né? Idas e vindas, a questão do que vai acontecer, se vai ser armazenado, se vai ser estocado, se vai ser documentado, registrado, e a competência de cada pessoa dentro desse processo, e o papel dela. Então, tanto posso fazer um micro quanto um macro, numa visão macro. E a partir disso aí começar a identificar possíveis problemas que tenham acontecido. Uma vez que a gente precisa revisar constantemente um processo, senão a gente fica com ele engessado e não atende às demandas que acontecem no nosso dia a dia. Então, é muito bom você ter esses processos registrados, porque permite você localizar eventuais problemas e, ao mesmo tempo, também melhorar, reformular aí de acordo com o foco do negócio. Que bacana, hein? É bem interessante isso, porque realmente o que você falou traz grandes vantagens, né? Documentando o processo, se alguém falta ou se alguém entra novo na empresa, vai saber o que fazer, entendeu? E número 2, né? A questão de documentar os processos críticos é bem fácil, né? Porque geralmente uma empresa de rastreamento, eu conheço algumas, não tem muitos processos. Hoje em dia a gente terceiriza quase tudo, entendeu? Às vezes a gente tem que até colocar processo na mão do cliente lá fora, do terceirizado lá fora. Mas processo crítico tem alguns, entendeu? E eu acho que, para começar, botar o processo crítico no papel, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que é fundamental fazer isso, né? O processo crítico é onde
está atrapalhando a sua empresa a crescer. É exatamente isso. Então, Verdade. vamos lá. Desculpa, só estou fazendo um comentário aqui. Não, Juliana, excelente colocação. É porque, às vezes, a gente não sabe, né, lidar com o problema que aparece. E aí a gente fica escondendo ele, ou a gente usa outras soluções para tentar combatê-lo e a gente não consegue combater. É assim, quando a gente está com uma doença, a gente vai no médico. O médico, ele não dá o diagnóstico enquanto ele não fizer, a gente procede de exames. Vamos fazer os exames, vamos fazer as perguntas. É muito simples você chegar, olha, o problema é esse, toma esse remédio. Não, vamos investigar. E o processo, ele traz essa oportunidade, né, de você conseguir identificar onde estão os problemas e trabalhar na causa desses problemas para exterminá-los de vez. E a partir do momento que está documentado, traz aquele caráter de formalidade também, que eu acho muito interessante, esse impacto que tem no envolvimento do funcionário com o processo. Então, eu não estou aqui no dia a dia fazendo as coisas porque eu faço. Não, eu estou aqui no meu dia a dia porque eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo ter essa questão de organizar e me permite até mesmo ter um planejamento do meu dia a dia, porque, né, eu estou comprometido com esse processo. Agora, né, como, né, trabalhar com esses problemas quando eu encontro eles? Porque eu não posso simplesmente, né, ter uma visão assim intuitiva. É bom você fundamentar. Às vezes você acha que o problema é X, mas na verdade o problema, ele é totalmente, né, a causa daquele problema é totalmente diferente da sua visão. Então, quando a gente implementa as ferramentas, a gente acaba descobrindo isso. Uma das ferramentas bastante simples que podem ser usadas na identificação de problemas que ocorrem no meio dos processos é a ferramenta 5W2H. Esse é um tipo de ferramenta, quando fala, né, 5W2H, é porque tem origem americana, quase tudo do mundo de administração veio dos Estados Unidos, né, todo esse conteúdo eles vieram dos Estados Unidos, essas ferramentas, a gente estuda muito, e tem, assim, um cunho muito prático. Por que fala 5W2H? Porque diante daquele problema, eu vou fazer algumas perguntas, e aí eu vou respondendo essas perguntas para tentar achar a solução desse problema. Então, por exemplo, né, tem aqui o who, que significa quem. Então, é a pessoa que está envolvida com aquele problema. E aí, eu vou aqui, para o próximo aqui, eu vou para esse aqui de cima. What, que é o quê? Aí é a descrição do que aconteceu. E aí, depois eu vou para o próximo W, que é o porquê, por que aconteceu aquilo. E daí, então, né, eu vou aqui para o H, aqui, ó, como que aquilo aconteceu, onde que aconteceu, quando que aconteceu. Então, eu vou aplicando perguntas em cima daquele problema, tá? Quem, o que, por quê, onde, quando. E aí, aqui no como, eu posso utilizar como uma forma de resolver aquele problema. Como eu posso resolver aquele problema? E aí, quanto que custa resolver aquele problema? E ainda posso até colocar em quanto tempo eu posso resolver esse problema. Então, essa ferramenta 5W2H, ela permite você fazer perguntas diante daquele problema para você identificar. Você vai detalhando. Às vezes a gente acha que a culpa é de uma pessoa, na verdade de outra. Às vezes a gente acha que aconteceu de manhã, mas na verdade foi à tarde. Então, ela é bem detalhada, porque ela está falando quem, quando, onde, porquê, né, como resolver e quanto. Eu acho, assim, a ferramenta 5W2H, ela é muito, assim, incrível, porque como ela surgiu lá na época da gestão da qualidade total, o sistema Toyota, ela traz aquela filosofia, assim, de participação, sabe? Eles têm isso como disciplina, olha, se acontecer um problema, vamos chamar o funcionário para a gente sentar e resolver aquele problema. Não tem aquela questão de ficar punitiva, né? Que geralmente a gente vê no dia a dia organizacional. Você errou, nossa, foi erro seu, agora você vai receber uma advertência e tudo mais. Não. A filosofia 5W2H, a gente estuda a ocorrência daquele problema. Por que aconteceu? Porque não adianta você só punir o funcionário. O problema pode persistir, ele pode ser replicado por outros funcionários também. A partir do momento que eu trago esse caráter mesmo de estudo, vamos estudar esse problema,
né, e ainda de uma forma participativa, há grandes chances desse problema ser minimizado. Então, é uma ferramenta fantástica que você vai aplicando, né, as perguntas para você descobrir a causa dos problemas. Mas também tem mais aqui, ferramentas úteis também, que eu vou passar para vocês. Pode dar sequência? Claro. Eu estou aqui refletindo sobre a questão, Michele, sobre... ainda estou um pouquinho lá atrás, eu sou meio lento, né? A questão do processo, de você fundamentar o processo e documentar o processo, e engessar, de certa maneira, aquele processo. Eu estou lembrando aqui de uns episódios aqui que aconteceu em uma empresa, que foi o seguinte: a gente documentou todo o processo, tal, da parte de atendimento ao cliente, tal, alguns processos críticos dentro da parte de atendimento ao cliente, nem tudo, né? E o funcionário entendeu errado, ele entendeu que, a partir do momento que documentou, ele só ia fazer aquilo, né? Então, um dia um funcionário chegou em mim e falou assim: não, isso aí eu não vou fazer não, porque não está documentado, né? Aí o presidente da empresa falou assim: não, então a gente vai ter que documentar tudo. Eu falei: não, pô, vai ter que documentar tudo como? Né? Vai documentar até quando o cara vai no banheiro, documentar quando que ele pode, como é que ele vai respirar. Não, as pessoas precisam ter autonomia, né? Os críticos, os processos críticos, a gente documentou todos. Mas as pessoas precisam ter autonomia. O que ela não pode é sair da linha ali, segundo a minha visão, não sei se eu estou errado, naquele processo crítico que a gente estava trabalhando. Eu estou errado? Estou errado, né? Não. É porque, às vezes, a gente tem aquela visão que vai burocratizar a empresa. Né? E, na verdade, a ideia não é essa, de burocratizar. Na verdade, a ideia é você ter controle dos eventos e na verdade, revisá-los quando for necessário. Agora, a questão do funcionário, ele está vinculado engessadamente ali àquele processo, aí já é questão de postura dele mesmo, né? Porque um profissional nesse momento aí, da quarta revolução industrial, esse momento que a gente vive de tecnologia, né? Da tecnologia 4.0, que tem se reforçado muito sobre soft skills, ou seja, né? Sobre comportamentos muito importantes no mercado de trabalho, como iniciativa, envolvimento, boa comunicação, flexibilidade cognitiva. Hoje em dia, o mercado está exigente demais. Então, um funcionário que ele começa a ter essa visão de que, peraí, eu vou fazer só aquilo que está no processo, ele não sobrevive, é igual a organização, né? Ele não vai conseguir atingir os objetivos da organização. Então, se não há essa compatibilidade, a organização pode desligá-lo, porque a visão de processos é para facilitar a vida da gente, para a gente ter o controle e saber o que está acontecendo e para permitir essa flexibilidade de revisar constantemente. O que pode ser facilitado aqui? Olha, esse aqui agora é assim, mas eu descobri que tem um software que pode fazer isso, eu descobri que tal coisa pode ser agregada aqui. É ter essa visão mais flexível. Bacana. Desculpa interromper, vamos continuar, vai. Não precisa pedir desculpas. Bora lá. Outra ferramenta fantástica também é o PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua. Famoso PDCA. Famosíssimo, né? Ele é excelente porque quando fala assim, ciclo de melhoria contínua, quer dizer que ele tem aquela visão de buscar a excelência dos negócios, de sempre aprimorar os processos, de sempre, né, buscar atender os objetivos da organização. E aí, o PDCA, ele é muito bom também para você tratar de determinados tipos de problemas, e ainda envolve a questão do comprometimento dos funcionários, do envolvimento com os funcionários no tratamento desses problemas. Por isso que ele segue uma sequência, né? A gente PDCA porque é uma sigla também, tá? Que significa, né, planejar, fazer, verificar e agir. É americano também. Mas aqui a gente tem que seguir essas fases, e essa primeira fase aqui, que é a fase, né, do plan, essa fase aqui você vai identificar o problema. Então, você, né, identificou aquele problema, deu um nome para aquele problema, o que você vai fazer nessa fase azul aqui? Você vai fazer uma análise dele. E aí, analisando ele, você vai vincular ele a um processo. Né? Qual processo que está relacionado a esse problema? E aí, estudando esse processo, você vai criar um plano de ação.
esse plano de ação aí, existe outras ferramentas também, assim, o 5W2H, ele te ajuda, pode ser incrementado aqui nessa primeira fase aqui, né? Depois vocês vão revisar essa live aqui, aí vocês podem até anotar no caderno aí para colocar em prática dessa forma mesmo, tá? Que aqui nessa primeira fase do Plan, muito nessa fase azul, você pode usar o 5W2H para criar esse plano de ação, tá bom? Para você começar a dividir as tarefas e mostrar o que tem que ser feito. E aí, então, de acordo com esse planejamento, você vai para a fase da execução. Essa fase da execução é um momento que você vai treinar os funcionários, tá? Para executar aquelas tarefas que estão no plano de ação. Né? O plano de ação, ele dá uma outra live aí, que são tantas ferramentas tão úteis no nosso dia a dia, de praticidade. Então, voltando aqui, né? Nessa fase verdinha aqui, que é a fase da execução, os funcionários vão ser treinados e após eles irão executar aquilo que foi dito ali no plano de ação. Lembrando que o plano de ação, ele vai estar vinculado à questão do nome da pessoa, à atividade e a um prazo, que é extremamente importante. Você tem que colocar um tempo, até quando tem que estar pronto para resolver determinado problema. E aí depois você vai para essa fase amarela, que é a fase do check, que você vai verificar. Ou seja, né, é um momento que vai ter uma espécie de um acompanhamento para verificar se os funcionários eles estão atingindo as metas que foram estabelecidas para cada um na resolução daqueles problemas. Então, ou seja, né, o processo ele está sendo executado esse novo processo. Daí, então, né, a última fase é a fase da action, de agir, em que se você verificar se alguma atividade não está de acordo com aquilo que você planejou, você vai atuar com uma ação corretiva. Eu vou corrigir. Né? Agora, se você verificar nessa fase que foi um sucesso, que realmente tenha ocorrido uma evolução, o que você vai fazer? Você vai padronizar. Porque aquilo que é bom e que está dando certo tem que ser replicado dentro da organização. Ele tem que ser padronizado, ele tem que ser difundido dentro da organização. Só que a proposta, né, do PDCA é que a gente tem que rodar ele. Ou seja, eu não posso ficar acomodado com o meu método. Mesmo que ele seja excepcional, eu ainda tenho que pensar em novas formas, em novos métodos, em novos processos, sempre buscando a excelência. Então, é uma ferramenta muito útil para resolver problemas e ainda atrelar os funcionários, né? Envolver os funcionários aí, né? Fazer com que os funcionários estejam comprometidos com o sucesso do negócio, com o sucesso daquela meta. Então, ele é muito, muito bom mesmo. É uma ferramenta de melhoria contínua, ou seja, eu sempre tenho que melhorar os meus negócios. Exatamente. Todas essas ferramentas, né, Michele, deve ter algum software, inclusive o Geilson aí, que sempre acompanha a gente nas lives aí, até sugeriu o software lá para você criar fluxos e tal. Deve ter software para você criar PDCA. O PDCA que a gente trabalhava lá era em planilha mesmo, né? A gente criava lá o P, o D, o C e o A numa planilha de Excel mesmo, e a gente trabalhava essas planilhas dentro dos planejamentos que a gente fazia, em execução, verificação, ação, tal, padronização, tal, e colocando nome aos bois, né? Sempre dando nome aos bois, né? Sempre dando a responsabilidade para a pessoa, né? Isso é bacana, porque descentraliza a empresa, né? Isso é fundamental. Verdade. Promove uma gestão mais participativa e acredito também mais igualitária, porque não tem aquela questão de sobrecarga de tarefas, aquela sensação de que um faz mais, outro faz menos, porque a gente tem visão do que está acontecendo, permite ter uma visão das ocorrências, né, das situações dentro daquele processo. E exatamente. Tá quase terminando, viu? Vendo que tem tanta ferramenta, tanta informação, né, diferente, né? Esse aqui, gente, é uma ferramenta muito simples, muito interessante, que provavelmente a maioria aí já deve colocar em prática, mas às vezes não sabe que o nome se chama benchmarking. O que é benchmarking? Benchmarking é você avaliar a empresa, avaliar a sua empresa, tendo como parâmetro uma empresa de sucesso. Exatamente. Você vai buscar informações de empresas que têm boas práticas, que é parecido com o seu negócio.
Eu até gosto, assim, de falar muito em sala de aula, né? Benchmarking é você aprender com os melhores. E se eu sei, né, que aquela empresa, quando a gente, né, a gente consegue um negócio, a gente sabe que, né, nós conhecemos os nossos concorrentes, e a gente quer sempre ser melhor do que o nosso concorrente. Mas você tem alguns diferenciais, o seu concorrente tem outros diferenciais, e nesse mercado competitivo, ele pode acontecer também cooperações. O benchmark é uma forma de ter, de acontecer essas parcerias. Às vezes a gente vê, assim, né, a Fiat, Chrysler, antes de acontecer essas fusões, elas tinham as parcerias primeiro, né? As parcerias, uma contando para outros os negócios que são bem-sucedidos, onde todos saem ganhando, né? Nesse mercado aí, cheio de players. Mas então, benchmarking, gente, é você ter uma referência de uma empresa que é parecida com a sua, que, né, tem a mesma prestação de serviço, tendo ela como uma referência para você. Mas assim, mas olha, Michele, eu não tenho acesso a essa empresa. Como é que eu faço? Eu tenho uma empresa que, assim, nossa, acho ela top demais, e eu gosto do que ela faz, mas eu não tenho acesso. É possível ter acesso, sim, gente. A gente, só muito simples, participando de comunidades como essas que a gente vê aí, né, pela Renata, essas comunidades com esses ecossistemas aí que coloca, né, tudo no mesmo barco aí, fornecedores, clientes, concorrentes, todos juntos para compartilhar informações. Isso é uma forma de você buscar informação dentro dessas redes. Você pode também buscar informação dentro das redes sociais, diversos tipos de redes sociais, né? Não só dessas comunidades, mas também você pode buscar informações dentro de próprios sites também. Hoje, muitas organizações, principalmente as grandes, elas trabalham muito com um marketing, chama inbound marketing, que está relacionada a essa questão de divulgar algumas informações sobre ela, mas sem vender, sem ter o foco de venda do serviço, mas na verdade ela fala sobre ela para gerar um estímulo no consumidor, um interesse. Então a gente vê hoje, né, na internet, aí a gente encontra muitas informações, basta você procurar. Você encontra muitas informações, é uma forma de fazer benchmark, nossa, que legal, né? Ele faz isso, como é que ele faz? Eu posso criar um vínculo com aquela pessoa e a gente, quem sabe, até mesmo fazer uma parceria. Então, é muito bacana o benchmarking. Você quer complementar ou pode dar sequência? Eu queria falar uma coisa. A gente pratica muito benchmarking justamente nas feiras que todo mundo vai, né? Que a gente se encontra, tal. Todo mundo se encontra em feiras aqui. Né? Tem bastante feira aqui em São Paulo. Tinha, né? Agora o Covid acabou com tudo, né? Mas tinha bastante feira aqui em São Paulo. E eu acho isso muito interessante, porque olhar para a empresa, olhar para cima, né? Olhar para onde é que você quer chegar é muito mais importante do que você olhar para baixo ou para o lado, eu acho, né? E se basear nas empresas que estão dominando o mercado atualmente é você olhar o futuro, porque as empresas que estão dominando o mercado ditam tendências, elas ditam o que vai acontecer. Vejam a última feira que aconteceu. Todas as empresas grandes, né? Omnilink estava lá, Mix Telematics, Sascar, que estavam lá populando a feira lá, trouxeram uma novidade em comum entre todas, que era verificar o comportamento do motorista com uma câmera, né? E isso ditou uma tendência. Agora está todo mundo falando disso, né? Está todo mundo falando disso. 2 feiras para trás, as empresas trouxeram um controle maior da Lei 13.103, que falava um pouquinho mais do controle e da jornada de motorista, tal. Essas empresas justamente ditam as tendências, né? A próxima feira, elas vão vir com novidades e podem saber que daqui a pouco todo o mercado está correndo atrás, né? Então, fazer benchmarking é importante para você e você tomar essas ações antes de que o seu concorrente, o seu vizinho que está ali do lado tome, também é muito importante, que você corra atrás do seu prejuízo, entre aspas, né? Eu acho que a gente só tende a crescer olhando para cima, né? Olhando para onde é que você quer chegar, e não olhando para trás ou para o lado, né? Fazendo guerra de preço, etc. É verdade, é o famoso networking, né? É muito bom fazer esse networking. Eu adoro. De feiras, palestras.
É uma troca muito rica de conhecimento e oportunidade de grandes negócios também. É o que você falou, né? Quando a gente olha para baixo, é impossível a gente, né, estender um relacionamento com alguém que, né, quem sabe no futuro a gente pode ser um parceiro no negócio, né? Um parceiro de negócio e ganhar, crescermos juntos. Muito importante isso. E Juliano, para finalizar, né? Agora eu vou mostrar uma parte bem prática de um exemplo no tratamento de um problema. Então, eu vou disponibilizar para vocês aqui agora uma informação relacionada a como você tratar na prática um problema. Então, eu coloquei um exemplo, tá, de um problema, e em cima desse problema, a gente vai identificar quais são as causas. Porque existe alguns tipos de problema dentro da organização que são difíceis de serem resolvidos, né? A gente fica muito tempo ali tentando, gastando dinheiro, trocando funcionário, desfazendo parceria, mudando de fornecedor, e o problema ainda persiste. Então, eu trouxe para vocês aqui a forma de você tratar determinado problema. Eu coloquei um de exemplo, mas é claro, dentro da sua organização você vai descrever diversos outros problemas, e depois eu passo para vocês, posso passar para vocês essa planilha que ela é automática, tá? No Excel. Ah, peraí, Juliana, desculpa, eu esqueci aqui que antes tem análise SWOT. A gente Muito está importante. Eu adoro essa falando análise SWOT. SWOT. É uma autocrítica, né? Vamos falar rapidinho, porque eu estou vendo aqui que o nosso tempo, que a gente vai demorar um pouquinho aqui na outra ferramenta aqui. Mas, gente, desculpa, gente. Eu tinha esquecido aqui da análise SWOT, que eu troquei a ordem aqui dos slides. A análise SWOT é uma ferramenta muito interessante para você fazer uma análise do cenário no qual, né, você está inserido, esse ambiente tecnológico. E aí você faz uma revisão da compreensão do que é ponto forte, ponto fraco para você. Tá? Então, também, né, você pode aí, você vai descrever, SWOT, né, porque também é uma sigla americana, que quando a gente traduz, significa forças, fraquezas, que estão no meu ambiente interno, ou seja, quais são as forças e fraquezas da minha empresa? Né? Nem tudo é 100%, né, flores, né? Existem algumas fraquezas que precisam ser trabalhadas. E o que está no ambiente externo são oportunidades ou ameaças. Quando a gente, né, a análise SWOT, ela mostra, né, tem gente que chama, a gente costuma chamar de matriz fofa, porque forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E aí eu vou descrever o que é oportunidade, o que é ameaça no ambiente que meu negócio está inserido e o que é força e fraqueza que está localizado dentro da minha empresa. Então, vamos imaginar que aqui no meu ambiente interno, dentro da minha empresa, uma força seria o meu atendimento. Força seria a carteira de clientes que eu tenho. A fraqueza seria determinado tipo de equipamento. Então, você vai descrevendo, tá? E na parte, né, externa, o que representaria oportunidade e ameaça? Seria você analisar esse cenário no qual você está inserido, né? A sua empresa está inserida. Então, por exemplo, oportunidade e ameaça pode ser questão fiscal, questão política, uma nova legislação, ela pode ter favorecido o seu negócio. Então, a gente fala que representa para você uma oportunidade. Ou uma nova legislação, ela pode representar ameaça, se ela, né, estiver te prejudicando. A tecnologia, ela pode representar uma oportunidade ou uma ameaça em relação ao seu negócio. Então, você vai colocando, vai descrevendo aqui o que é ameaça, o que é oportunidade. Se você tem fortes concorrentes, pode representar uma ameaça para você. Você já coloca o nome de cada um dos concorrentes. Então, é como se você vai fazendo um raio-x da sua empresa, né? Só que de uma forma geral, contemplando tanto, né, o ambiente interno quanto o ambiente externo, contemplando dentro da sua empresa quanto fora. Então, é você descrever essas, né, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Beleza? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Uma coisa que eu acho que tem que ocorrer na análise de SWOT é justamente a sinceridade. Porque, às vezes, a gente tem uma vaidade de que a empresa é minha empresa, eu não tenho fraqueza nenhuma, é a minha empresa, né?
Mas realmente a gente tem que listar as fraquezas e procurar, dentro desse autoconhecimento, né, procurar sanar essas fraquezas, né, para que você se torne mais forte, né, dentro do mercado como um todo, né? E ameaças também. A gente, às vezes, a vaidade não deixa a gente enxergar uma ameaça como uma verdadeira ameaça. E às vezes a gente diminui essa ameaça e daqui a pouco essa ameaça está lá batendo na gente em vários negócios, né? Estou falando isso em relação a inclusive, concorrentes, etc., né? Então, eu acho que a sinceridade é fundamental nessa questão, né? De você listar todas as suas forças, todas as suas fraquezas, conhecer. É um autoconhecimento. Se você é fraco numa parte técnica, trata de contratar alguém e passa essa parte técnica para alguém, né? Você tem que conhecer melhor a sua empresa, né? Você conhecer as forças, onde é que você é forte, né? De onde você é forte, dá para você definir mercado, né? Eu sou forte aqui, ó, na questão eu tenho um conhecimento gigante aqui do povo de agro, tal, né? Então, eu posso voltar a minha empresa e ferramentas para a questão de agro, né? É importante você conhecer todo esse contexto que envolve a sua empresa. Isso aí é fundamental. Eu acho que é a primeira ferramenta que eu colocaria dentro de uma empresa para fazer um trabalho de qualidade, de gestão de processos, seria isso mesmo. Seria essa ferramenta. Fazer o raio-x, né? Faz um raio-x geral e depois começa a destrinchar aí, trabalhando como se fosse assim, vou fazer uma análise macro da minha organização e depois vou atuar de forma micro, né? Numa visão menor, mais detalhada, né? Eu acho essa ferramenta muito legal, muito bacana. E tem bastante exemplo na internet, né? A gente não dá, pelo tempo, não dá para aprofundar. Pelo tempo que não dá, porque dá para explorar ela demais, ainda exemplificar bastante, mas a gente teria que, assim, pelo menos umas meia hora para explorar essa ferramenta fantástica. Só essa. Só essa. Que realmente entra aí nesse aspecto aí, como tratar essas fraquezas identificadas no meu negócio. Às vezes eu não entendo, pode acontecer de eu trabalhar de forma inadequada para eliminar essas fraquezas. Então, existe também outros tipos de ferramentas que podem contribuir na extinção dessa fraqueza, permitindo que você compreenda e evidencie, faça um levantamento de possíveis causas que estão relacionadas a esses problemas. Exatamente. Daí, da análise de SWOT, dá para partir para o PDCA já logo de cara, né? Eu não sei se todos estão compreendendo, mas uma ferramenta vai complementando, vai ajudando, dando apoio à outra, né? Exatamente, é um trenzinho ali, ó. Análise SWOT, aí entra no PDCA, você planeja o que você vai, o que vai fazer com que você acabe com a sua fraqueza, e assim por diante. Você vai criando um trenzinho ali, e daqui a pouco a sua empresa está junto com as outras grandes ali, ó. Virou benchmark. Processos padronizados, tudo tranquilo, dentro do controle, né? A rotina mais ágil, mais rápida. É isso aí. Pois bem, deixa eu dar sequência aqui, que aqui, essa ferramenta, o que quer dizer? Agora a gente vai estratificar o problema, os principais problemas que a gente encontrou, né, os pontos críticos do meu negócio, de uma forma bem, bem simples. Esse primeiro slide, ele não está muito bom, não, mas os demais estão, viu? E aí eu coloquei um exemplo prático para vocês. Tá? Que seria que a primeira etapa seria você identificar o problema. Então, eu constatei, né, que tem um problema que está me dando dor de cabeça dentro da organização, e aí eu tenho um grande problema, não consigo resolver, então vou começar a colocar uma série de ferramentas aqui para tentar achar as causas desse problema e depois vincular a pessoas competentes, né, para estar eliminando esse problema. Como tratar desse problema? Então, aqui, identificação do problema, você vai colocar o nome do problema aqui, eu criei um aqui, instalação de rastreadores. E qual que é a meta? A meta é diminuir o número de ocorrências em relação a esse problema de instalação de rastreadores. Estou tendo muitos problemas com isso. Acertou no tema, hein? Acertou no tema. Acertei o tema. Vamos lá. Então, mas tomara que né, a realidade aqui esteja diferente, né? Porque eu coloquei uma realidade bem triste, bem tensa aqui. Então, nesse gráfico aqui, o que você vai colocar? Você colocaria aqui, né, de janeiro até dezembro, eu coloquei só até junho.
tá? Você colocaria a quantidade de ocorrências por mês daquele problema. Então, vamos imaginar, no mês de janeiro, tive 10 problemas com instalação de rastreadores, mês de fevereiro eu tive 15, mês de março 12, abril eu tive uma ocorrência só, mês de maio voltou a crescer. Pessoal, quando ela fala ocorrências, quer dizer problemas, tá? Houve problemas nas instalações, tá? Ah, tá. É a quantidade de problemas que aconteceram no mês de janeiro. Quantos problemas aconteceram com a instalação de rastreadores no mês de janeiro? E daí eu tenho uma meta, né, que é reduzir. Eu não vou zerar porque eu não sou uma empresa perfeita, mas eu quero pelo menos que a nossa meta chegue a pelo menos um só, né, uma só ocorrência. Então, aqui, na parte de cima, seria o que é idealizado e a parte de baixo, a realidade. Então, o que eu estou fazendo, né? Eu identifiquei o problema, então eu coloquei esse problema em forma de dados. Eu coloquei lá ele em forma de números. E vinculei uma meta onde que eu quero chegar. E aí, né, à medida que você vai preenchendo esse gráfico, permite você visualizar o que aconteceu nesses meses. Olha só, a gente percebe aqui em mês de janeiro, né? Já tem aí 10 ocorrências, 10 problemas, depois ele sobe, né, para 15 problemas no mês de fevereiro, depois ele começa a cair, né, quando a gente coloca por meio de gráficos, fica mais fácil a gente entender o geral, né, o todo. Só um determinado momento aqui que bateu a meta, que foi o mês de abril, e depois voltou a crescer de novo. Olhando esse gráfico, você pode fazer aí uma série de correlações, como a questão da sazonalidade, você começar a perguntar, mas por que ocorre isso, né? Por que em determinados momentos acontece isso? E aí, então, você começa a destrinchar, tá? Então, aqui, esse primeiro gráfico aqui, eu estou colocando a realidade do meu problema. Agora, eu vou começar a estratificar para tentar entender o que está acontecendo. Então, eu vou analisar esse fenômeno, esse problema, que o meu problema foi o quê? Instalação de rastreadores. Na questão né, o que está relacionado à instalação de rastreadores? Quais são as possíveis causas que me permitem vivenciar esse problema? E aí, então, você vai listar. Olha só, então isso quer dizer que você está detalhando ele, você está estratificando ele, tá? Então, eu percebi que o que está vinculado, né? Quais são as causas dessa instalação desse problema na instalação de rastreadores? Quais são as causas? Problemas, né? Está relacionado aqui, pode ser configuração, plataforma, cobertura, treinamento, chicote elétrico. Então, são possíveis causas que estão vinculadas a esse problema que você está tendo na instalação de rastreadores. Então, aqui também tem a quantidade de ocorrências também vinculadas a isso. Olha, configuração, 30%, a plataforma 48%, cobertura 24%, treinamento 70%, chicote elétrico 50%. Então, eu coloquei as causas, eu detalhei as causas que estão vinculadas ao problema na instalação de rastreadores, tá? Quais são as causas desse problema? Então, você está estudando, você está investigando. Colocando essas informações, você vai jogar no diagrama de Pareto, para você ter uma visão mais clara, para você ter um entendimento de quais são as duas causas mais importantes. Tá? Então, porque às vezes a gente acha assim, não, o problema que está tendo na instalação do rastreador a questão é a configuração. A questão é a plataforma, vamos trocar. Vamos fazer isso, vamos melhorar a cobertura. Mas quando a gente começa a estratificar e a gente começa a colocar em dados, a gente começa a vislumbrar outro contexto. Né? Na verdade, a gente está aqui tentando entender quais são as causas desse problema, e o gráfico de Pareto, ele fala que, né, 20% das causas estão vinculadas aos problemas, por isso que, então, quando a gente joga nesse gráfico aqui, a gente já evidencia as duas maiores causas aqui, que seria 70% treinamento, que está vinculado à pessoa, né, que faz a instalação, e 50% a questão do chicote elétrico. Então, trouxe, né, essa nova informação. Daí, então, eu vou começar a trabalhar com essas duas causas. Eu vou mostrar para vocês aqui só uma causa, que é a maior, tá? Mas depois eu posso passar.
esse documento, esse arquivo ele está no Excel e ele já é automático. Então, você só joga lá, ele já calcula tudo para você e você toma as suas decisões e fundamentado em dados, né? Não em achismo. Então, vamos dando sequência. Eu percebi, então, que treinamento e chicote elétrico são as causas mais importantes que estão vinculadas ao meu problema na instalação. Daí, eu vou dar sequência em relação ao meu maior problema que eu identifiquei, a minha maior causa, que foi a de treinamento, tá? Então, dentro do problema, né, do problema que é o treinamento, eu vou jogar ele no diagrama de Ishikawa. Diagrama de Ishikawa é esse aqui, tá? Diagrama de espinha de peixe. Espinha de peixe. Espinha de peixe, né? Tem as escaminhas assim, que ela é utilizada da seguinte forma: eu coloco aqui o meu problemão aqui, que teve, né, 70% ali, eu ponho ele aqui, e aí eu vou destrinchando. Quais são as causas prováveis que estão vinculadas ao treinamento, que estão vinculadas ao problema na instalação do rastreador? Tá vendo? Então, eu estou desmembrando, tá? E aí, eu vou tudo que vier à minha cabeça, eu vou colocando. Por exemplo, o que está vinculado a essa questão do problema, né, do rastreador, que o funcionário não tem, né, não é treinado, pode ser que seja uma causa, a questão de não ter um manual que seja bem compreendido, ou a pessoa, o operador, ele tem falta de experiência no mercado, ou ele está utilizando... Nessa história, Michele, não é só uma pessoa que está fazendo esse gráfico, né? São várias pessoas ali tendo uma rodada de ideias, um benchmark ali, tá? Um benchmark não, brainstorming. Um brainstorming e tal, né? Todo mundo ali conversando, debatendo sobre o problema, vai anotando as possíveis causas, né? Para você achar a raiz, né? O bacana assim, é que por isso que o funcionário ele fica vinculado com o resultado, ele fica comprometido com o sucesso, porque ele ajuda a construir. E geralmente quem está acima, né, o líder ele não tem, ele tem uma visão muito ampla. O operacional é que sabe fazer, é que põe ali, que sabe o dia a dia do negócio. E quando você utilizar essas ferramentas, o funcionário ele vai se sentir importante, né? Porque ele vai ajudar a solucionar, e vai ficar feliz também que o problema vai ser solucionado, né? Então, entra esses aspectos. Mas, então, o que poderia também, possíveis causas aí, prováveis causas que estão vinculadas a esse problema do treinamento? Um recrutamento inadequado, né? A pessoa que fez o recrutamento não fez de uma forma, da forma adequada, a falta de profissionais no local, né? Tem que chamar outra pessoa, a pessoa está longe, está distante, falta de procedimentos operacionais, né? Não tem um procedimento padrão, um roteiro ali definido e que aquele instalador possa seguir. Então, às vezes, cada instalador faz de um jeito diferente. Então, eu fui listando aqui as causas, colocando os nomes de cada um, e aí eu vou continuar estratificando. Olha só o próximo. O próximo se chama matriz Gucci, tá? Gucci significa gravidade, urgência, tendência, em que eu vou fazer uma classificação, as mesmas causas que estavam aqui na minha espinha de peixe, olha, todas essas causas aqui, agora eu vou passar para a matriz Gucci para, né, verificar o que é urgente, o que eu tenho que mudar, o que é grave, que tem que ser para hoje ser resolvido, e o que é urgente e o que é tendência. Então, eu listo aqui aquelas causas que estão influenciando no meu problema e eu vou colocar elas numa ordem, numa classificação. Geralmente, eu coloco 1, 3 e 5, e aí, o que significa essa parte de cima, né? Gravidade é porque é grave, tem que resolver, é para ontem. O que é urgente? Tem esse caráter emergencial. E o que significa tendência? Tendência é algo que pode vir a acontecer novamente. Tá? Tem uma tendência a acontecer, é recorrente ou não. Então, eu vou fazer uma classificação. Então, por exemplo, só como a título de exemplo, né? Ferramentas inadequadas não é tão grave. Então, na verdade, é uma tendência. Pode ser que venha acontecer, né? Pode ser uma causa que possa vir a acontecer ou não. E falta de experiência? Falta de experiência é muito grave. Então, você vai colocando, atribuindo aí os pesos a esses problemas, tá? E manuais?
Manual é urgente, tem que providenciar, mas não é grave, né? Falta de procedimentos operacionais é 5. Nossa, então tem que ser resolvido imediatamente, é urgente. Falta de profissional no local é urgente. E recrutamento é urgente também. Então você vai pontuando de acordo, né? Você vai atribuindo pesos de acordo com a situação. Então eu fiz então essa lista dessas causas e joguei na matriz Gucci. Ela é importante por quê? Porque depois eu vou vincular pessoas para resolver isso. Para resolver isso, principalmente os problemas graves. Eu estou vendo o que é grave aqui para mim. A questão da falta de experiência, a questão de falta de procedimentos operacionais. Então, quer dizer que eu tenho que resolver isso urgente. Daí, então, eu, de posse, né, desses problemas gravíssimos, eu vou jogar ele nos 5 porquês. Então, olha que interessante, né? Você está desmembrando as causas daquele problema está acontecendo isso de forma gradativa e ao mesmo tempo, daqui a pouco você vai começar a entender o percurso daquele problema e como resolver, tá? Olha que legal, né? Se eu vi ali de uma forma geral, eu vou jogar aqui no 5 porquês. 5 porquês é o quê? Você coloca o problema e vai colocando por quê, por quê, por quê, e você vai respondendo. Falta treinamento, por quê? Falta procedimento. Falta procedimento, por quê? Porque as rotinas não são avaliadas. As rotinas não são avaliadas, por quê? Então, você vai colocando todas as respostas, o porquê do porquê do porquê. Aí depois você vai, né, você pega e você coloca, você pode tanto pegar aquelas causas lá do diagrama de Ishikawa, como você pode pegar as primeiras que nós vimos também. Existe essa flexibilidade. A questão aqui, o ponto principal é o dos 5 porquês, que você vai fazer 5 perguntas em função daquela causa. E você vai porquê do porquê do porquê. E ele vai te mostrando um caminho para você solucionar. Daí, então, né, eu coloquei os 5 porquês, eu detalhei, eu faço isso para causa 1, para causa 2, para causa 3, causa 4, para todos. E aí, depois, né, eu faço um relatório. Aqui é bem no estilo, né, de gestão da qualidade, mas você pode mudar o nome também, tá? Relatório de tratamento de anomalia, mas você pode colocar outro nome, relatório de tratamento do problema, um plano de ação também você pode colocar. E daí, então, você, né, o que eu estou fazendo, né? No primeiro momento, foram apresentados dados para as possíveis causas. Agora, nesse relatório, vão ser colocados, eu já evidenciei quais são os problemas mais importantes, mais evidentes, as causas, né? Mais evidentes, que aqui a gente chama de problemas, pontos problemáticos, e aí agora eu vou colocando um por um, e aí pode entrar lá o PDCA para ajudar aqui, ó, para ver que tipo de ação que pode ser feita. E aí, uma ação geral colocaria, né, seria colocada aqui a ação geral, e aqui a ação em etapas, como se fosse no passo a passo. E aí, vinculado também, né, a questão do tempo, tem que ter um prazo, até mesmo para você ter controle, você fazer um monitoramento adequado, e o nome da pessoa que está responsável por isso. Então, você está, né, trabalhando ali nas causas. E quanto ao manual, o que vai ser providenciado? Vai ser realizado o estudo dos processos, para então ser implementado um procedimento operacional padrão, que pode ser utilizado também, workflow, e aí isso vai ser iniciado quando? Quando que vai terminar? Quem que é o responsável? E os procedimentos operacionais? Então, que você já distribui as tarefas aí, vinculando aos responsáveis, tá? Então, Juliano, é isso. Bacana, hein? Aqui, é que então, tá bem tranquilo. Depois eu posso passar um arquivo, que aí você detalha igualzinho no seu negócio, que ele já formata tudo nesse padrão que eu estou apresentando no PowerPoint. Tá. Michele, o que eu senti é o seguinte, a gente não consegue passar toda a informação e como funciona, mas a gente passou uma boa base, você passou uma boa base de tudo, né? De como funciona todas as etapas, as ferramentas, o PDCA e tal, mas isso já é uma boa base para que a pessoa alce voo, entendeu? Ela comece a se inteirar mais da situação e pegue uma ferramentinha ali para trabalhar, faça um SWOT, né? E faça um Pareto. Às vezes o Pareto nem é necessário, eu não gosto muito dele não, mas
Essa estratificação que você fez aí, eu acho fundamental, a espinha de peixe e tal, é bem legal. Mas eu acho que é a base para a gente começar a fazer um grande trabalho em cima da gestão de uma empresa, né? Deixa eu colocar seu contato aqui para as pessoas terem, né? É importante, né? Se tiver alguma dúvida, ó, tá aí o contato da Michelle, ó. Se tiver alguma dúvida, direcionem a ela. WhatsApp esse contato, né, Michelle? E eu acho que essa base, pena que o tempo é bem curto, mas eu acho que você vai poder fornecer muito mais informações em relação a isso num futuro curso aí que vocês estão preparando para as pessoas aí, né? Eu acho que é bacana. Isso aí é um primeiro passo para que as pessoas conhecessem a gestão de processos, como ela deve ser feita, né? Toyota faz isso, Sascar faz isso aqui no Brasil, todas as grandes empresas fazem isso, né? São as mesmas ferramentas, né? São as ferramentas idênticas em qualquer lugar. Você vai na Toyota, lá no Japão, estão utilizando esse treco todo aí, né? Todas essas ferramentas que ela apresentou aí estão utilizando, né? Isso é importante. Super importantes, né? São super importantes, muito simples, e vão trazer aqui aquela tranquilidade, né, para o negócio. É você ter controle dos processos, é você gerenciar a sua rotina, de forma que permite à empresa crescer, ser sustentável, ser mais ágil, se adequar às exigências do mercado. E a pós-graduação, né, a Logística 4.0 com ênfase em rastreamento, com certeza, né, terão essas disciplinas aí, oportunidade de colocar na prática cada ferramenta para trazer uma instrução bem prática mesmo para o aluno, permitir uma visão mais ampla né, com foco aí no negócio, dentro dessa cadeia aí do rastreamento, que é algo que cada vez cresce mais e é um mercado em expansão e que quem tem informação está na frente. Exatamente, falou tudo. E também, Juliana, a Renata, né, ela já atua com consultoria, agora eu estou fazendo uma parceria com ela também de consultoria, e se alguém quiser também pegar alguma informação com a gente, né, nós estamos, tanto eu quanto ela, estamos à disposição também para dar maiores informações e até mesmo tirar pequenas dúvidas em relação a essa live aí, né, pequenas ou grandes dúvidas, né, grandes também, não estou aqui restringindo, mas se ficou alguma parte que não ficou bem colocada, pode entrar em contato comigo que eu passo as informações, sim. Porque uma ferramenta ou outra já dá para você colocar em prática, já pode implementar amanhã na sua organização. Eu vou fazer isso hoje. Antes de dormir, eu vou fazer um exercício aqui. Eu vou fazer um SWOT da minha pequena empresa aqui. Eu quero saber onde estão minhas fraquezas, as minhas partes fortes e tal. Eu vou começar a implementar isso hoje, é sério. Muito bom, parabéns. Quer dizer que é uma pessoa competitiva no mercado. Não sou, mas eu fiquei curioso, né? Depois que... Eu sou competitivo, sim, mas eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso em relação às fraquezas da pequena empresa que eu fundei aqui há pouco tempo, né? Eu preciso conhecê-la melhor, né? Realmente, né? E eu preciso saber aonde eu sou forte, eu preciso saber as oportunidades que estão na frente aí, né? E das minhas fraquezas e das minhas ameaças que estão ali fora também, né? Aí na hora que você estava explicando, eu pensei já, falei assim, vou fazer esse troço aí, eu preciso de fazer, eu preciso de me conhecer. Todas essas ferramentas, elas nos permitem a gente aprofundar mais, exatamente o que você falou, em conhecer o próprio negócio. Essas ferramentas, elas mostram mesmo qual que é o seu negócio. Tem uma frase que eu acho... Então, tem duas frases muito interessantes que retratam muito gestão de processo. A primeira é do Deming, que ele fala assim que não se gerencia o que não se mede. Então, eu só consigo, né, gerenciar se eu estou medindo, se eu estou fazendo acompanhamento, eu consigo gerenciar. E tem uma outra frase também, que, se eu não me engano, acho que é do Porter, que ele fala assim, que uma empresa sem direção é como se fosse uma folha levada pelo vento da concorrência. Nossa, que frase profunda, hein? Profunda. Então, a gente tem que, de fato, conhecer o nosso negócio, a gente tem que conhecer os nossos processos, a gente tem que fazer um raio-x. E por mais que a gente ache que está tudo muito bom, a gente não pode ficar na zona de conforto, porque de repente pode vir algum evento como esse, né, que a gente vive aí, e de repente trazer uma reformulação dos negócios. Então a gente percebe assim que empresas hoje que estão ganhando mercado são aquelas que reagiram mais rápido a esses eventos. Então é reação.
Não são as mais fortes e melhores empresas que sobrevivem, né? Einstein já falava isso, né? Não são os mais fortes, mas são aqueles que se adaptam às mudanças. E com a gestão de processos é muito mais fácil você se adaptar às mudanças, porque você já tem tudo organizado. Perfeito, Michele. Parabéns pelo seu dia, viu? Muito obrigado por dispor do seu tempo e do seu conhecimento aqui para nós, tá? Aprendi bastante aqui, de novo aqui, revendo algumas situações que eu vivi no passado. E eu vou fazer a lição de casa também. Obrigado, viu? Juliano, muito obrigada. Nossa, é um prazer estar aqui. Me coloco à disposição, tá? E parabéns, né, por essas lives que você tem conduzido aí. Você é uma pessoa muito simpática, muito competente, muito inteligente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui e me coloco à disposição. Prazer é nosso, tá? Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima semana.